Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os dados relativos à educação brasileira são alarmantes. Mais de 60% dos alunos da rede pública não são alfabetizados até os 8 anos de idade. 90% dos estudantes não conseguem ter os conhecimentos básicos de matemática no fim do ensino médio. Isso sem contar as 530 mil redações que tiraram nota zero no Enem em 2015. Para tentar melhorar esses indicadores, uma comissão especial aqui na Câmara estuda a Lei de Responsabilidade Educacional, que cria punições para os gestores quando os índices de desempenho escolar caiam. Essa lei é uma exigência do Plano Nacional de Educação. Para discutir a proposta, convidamos os deputados Isalci, do PSDB do Distrito Federal, vice-presidente da Comissão Especial, e Bacelar, do PTN da Bahia, relator do projeto. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada pela presença aqui no estúdio da TV Câmara, deputados. Eu gostaria inicialmente de pedir, então, ao deputado Bacelar que explique em que pé está a discussão na comissão especial, o texto que o senhor está relatando. Fabiana, eu começaria chamando a atenção para esses dados que você acabou de elencar. Uma rede, uma escola que não consegue alfabetizar as suas crianças, só isso exigiria que nesse país houvesse uma lei de responsabilidade educacional. A Câmara dos Deputados debate esse assunto há mais de 10 anos. E agora foi criado o ano passado uma comissão especial para que se pronunciasse a respeito de cerca de 21 propostas que, de alguma maneira, tratam dos temas qualidade da educação e responsabilidade educacional. E desses 21 projetos, nós pegamos o projeto piloto, que era da então deputada Raquel Teixeira, e estamos apresentando esse relatório, que já foi lido na comissão, foi pedido vistas, e esperamos que com a contribuição dos deputados, a contribuição do próprio governo, no próximo dia 30, nós possamos aprovar na comissão e encaminhar para o plenário uma lei que vai fazer com que os gestores garantam os insumos mínimos necessários para uma educação pública de qualidade, para que não haja retrocesso, para que o financiamento seja assegurado, as metas sejam cumpridas e, havendo retrocesso educacional, o gestor, o chefe do Poder Executivo, seja municipal ou estadual, seja responsabilizado por esses resultados. Obrigada, deputado Bacelar. Deputados, assim, que tipo de penalidade esses gestores podem sofrer? Esse é o grande desafio, né? Como atribuir responsabilidade sem dar aos profissionais condições de exercer sua profissão, né, com qualidade. Nós estamos trabalhando já há algum tempo, por exemplo, no custo aluno qualidade, que é uma infraestrutura básica que o governo tem que proporcionar às escolas. Nós temos escolas no Brasil, né, que não tem a mínima estrutura, não tem água, não tem luz, né, não tem banheiro. Então, como penalizar os gestores dessas escolas que não têm infraestrutura nenhuma nessa questão da responsabilidade educacional? Agora, precisamos, e o projeto contempla isso, né, de dar a cada um as suas atribuições e cobranças proporcionais àquela responsabilidade. O projeto chega, é evidente, a responsabilizar os gestores, né? Não como inegibilidade, porque nós teríamos até dificuldade nesse momento de aprovar, mas ele pode caracterizar realmente, não é, como penalidade administrativa, que pode gerar, inclusive, numa inegibilidade, né? Basta ele não cumprir ou retroceder nas avaliações posteriores. Nós temos, é muito comum no Brasil, a aplicação de políticas de governo e não de Estado. Então você tem, às vezes, um prefeito que tem uma certa dedicação para a educação, que prioriza a educação, e imediatamente na eleição seguinte vem outro prefeito que desconhece completamente e simplesmente acaba com tudo e começa tudo novamente. Isso é muito normal no Brasil. Então esse tipo de atitude
né, de prejudicar o que já estava funcionando ou piorar os índices de qualidade, deverão trazer consequências para esses gestores. Agora, nós temos dificuldade. A própria lei, né, já era para ter sido aprovada o ano passado, né, o Plano Nacional de Educação estabeleceu prazos, e o prazo era junho de 2015. E o governo tem muita responsabilidade nisso, principalmente o governo federal, porque hoje praticamente a arrecadação vem toda para o governo federal. 70% do que se arrecada no Brasil está concentrado na União. Então, essa responsabilidade de dar condições, né, para que as escolas funcionem bem é muito mais forte, né, deveria ser muito mais recobrado do Poder Executivo Federal. Mas, infelizmente, hoje, para ter ideia, nós aprovamos aqui em 2011 o piso salarial dos professores, mas não demos aos municípios e aos estados as condições necessárias para cumprir o piso. Então, a gente precisa regrar muito bem isso, ou seja, cobrar proporcionalmente às condições oferecidas aos gestores. Nós não podemos culpar o diretor da escola, né, ou o prefeito, ou o secretário de Educação, sem observar qual é a sua responsabilidade proporcional. Então, cada um tem a sua responsabilidade. O projeto prevê isso e acho que é o primeiro passo, né, na cobrança da qualidade da educação brasileira. Obrigada, deputado Zalci. Deputado Bacelar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre como cobrar e qual será essa cobrança ou se haverá penalidade para o professor, o coordenador, o diretor de cada escola. Não, a lei fala no chefe do Poder Executivo, no chefe do Poder Executivo Municipal e no chefe do Poder Executivo Estadual. A lei tem um caráter, Fabiana, muito mais de instrumento para induzir o planejamento educacional, para auxiliar a gerência da educação, do que esse caráter punitivo. A lei, primeiro, a lei não cria nada, a lei utiliza já as diversas exigências contidas na Constituição Federal, na LDB e no Plano Nacional de Educação. Então, primeiro, a lei define quais são os insumos necessários para que se tenha uma educação de qualidade. E estão lá listados cerca de 20 a 25 itens que já são mencionados, como eu disse, na Constituição, na LDB e no Plano Nacional de Educação. A lei garante os recursos necessários para que o município e o Estado tenham esses insumos. E isso já está no próprio Plano Nacional de Educação, que é a previsão do custo aluno-qualidade. Então, nós vamos cobrar a execução desse padrão de qualidade com os recursos que já estão previstos na lei. A lei prevê que a União dará assistência técnica aos entes federados que não atinjam os níveis adequados. E, finalmente, a lei prevê a punição do gestor onde houver o retrocesso, e aí está a inovação, o retrocesso educacional injustificado. Foi aquilo que o deputado Zalci bem exemplificou aqui. Como é que eu assumo a administração de um município que tem lá o IDEB, por exemplo, o IDEB é um dos, não é o único indicador de avaliação, mas que tem um IDEB de 6. 4 anos depois, o novo prefeito deixa esse município com o IDEB de 4. Não houve nenhuma catástrofe, não houve nenhum acidente geográfico, não houve greve, não tem nada que justifique esse retrocesso. Então, este prefeito seria punido, ou este governador. Mas há também na lei outra inovação. O chefe do Poder Executivo fica obrigado de, anualmente, prestar contas do seu desempenho na área da educação, tanto à Comissão de Educação, ao Poder Legislativo, quanto ao Conselho Estadual ou Municipal de Educação. Então ele vai dizer, está lá, meta do PNE, universalizar a pré-escola. E ele não atingiu essa meta em 2016. Ele vai dizer, olha, eu assumi a administração, encontrei apenas 3 unidades, centros de educação infantil, destinados à pré-escola, mas já tenho 5. Então, houve um avanço. Ele não pôde universalizar naquele ano conforme a lei estava dizendo, porque era impossível para o município atingir aquilo. Mas ele justifica e diz quando vai atingir. Então,
estamos aperfeiçoando o planejamento na função da educação. Obrigada, deputado Bacelar. Deputado Isalci, e quais os incentivos para os gestores? Nós falamos assim em punições, né? Quais incentivos podem ser criados para os gestores que melhorem os índices? Além, é claro, da satisfação de ver o sistema funcionando. O projeto prevê, inclusive, essas condições, né, mínimas também para que possa ser cobrado, né? Evidente que o Plano Nacional de Educação, nós tivemos uma preocupação muito grande quando aprovamos, mas não colocamos as punições do não cumprimento das metas. Então, para não ser apenas um plano, né, nós temos que cobrar a execução desse plano. Então, a legislação educacional, ela vem, inclusive, para até fortalecer o Plano Nacional de Educação, dando ao plano, né, mais consistência e cobrança, né? Mas o plano já prevê algumas condições. O projeto, como disse o nosso relator Bacelar, é evidente que tem alguns pré-requisitos que os estados, os municípios e a própria União, que são os recursos, né, que tem que ser gerenciado pela União e ser compartilhado, porque nem tudo é obrigatório, mas tem algumas verbas que a União tem que observar. Aqueles estados ou aqueles municípios que têm mais dificuldade, né, que têm mais carência, né, nós queríamos aprovar, não aprovamos ainda, e depende mais do executivo, que é o custo de aluno de qualidade. Nós temos o custo de aluno de qualidade inicial, que é o primeiro momento, que é mais light, vamos dizer assim, e depois vem o custo de aluno de qualidade, que é mais exigente, né? Então, é evidente que nós precisamos fazer com que o governo cumpra essas metas e implementando o custo de aluno de qualidade, que é o que vai dar condições mínimas de funcionamento para a escola. Agora, como disse o nosso deputado, querido deputado Bacelar, na prática é um projeto muito mais educativo, né, muito mais assim, no sentido de sensibilizar para que a população comece a participar, a cobrar um pouco mais, para não ficar apenas no virtual, né? A situação brasileira é gravíssima, né? Eu tinha uma esperança, né, esse projeto, inclusive, já tramitou na legislatura passada, inclusive fazia parte também da comissão. E o grande problema da responsabilidade educacional era exatamente isso. O Brasil não dá aos gestores as condições ideais para que possa ser cobrado de uma forma mais efetiva. Então, falar em punição sem dar as condições fica muito difícil. E a esperança nossa era o pré-sal, né? Você falou aqui que nós íamos resgatar a educação do Brasil, aí vem esse episódio da Petrobras que foi um balde de água fria, né, em todo mundo, porque a esperança, não há educação só com discurso, educação é recurso. Bom, deputados, a gente vai continuar essa discussão, inclusive sobre como financiar a educação no próximo bloco. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje o nosso tema é a Lei de Responsabilidade Educacional em estudo aqui na Câmara. Participam dessa discussão os deputados Isalci, do PSDB do Distrito Federal, e Bacelar, do PTN da Bahia. Bom, deputados, estávamos começando a pincelar a discussão sobre pré-sal, recursos para a educação. Deputado Bacelar, com, então, essa crise econômica, a frustração dos recursos que viriam do pré-sal em virtude da queda momentânea ou não do preço do dólar, qual seria a saída para o financiamento da educação nesse momento? Olha, nós precisamos cada vez de mais recursos para a educação. Educação de qualidade custa caro, mas eu acredito que há um mito aí da falta de recursos da educação no Brasil. Eu acho que falta uma boa gerência na educação brasileira. E quero voltar ao bloco anterior, porque o deputado Isalci chamou a atenção para um problema seríssimo: o não cumprimento do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação foi uma aspiração, é uma aspiração da sociedade brasileira há mais de 130 anos, desde a proclamação da República. Na década de 30, Anísio Teixeira lutou muito e lutou junto a Vargas para que se constituísse no Brasil o planejamento na área da educação e que o Brasil tivesse o primeiro plano.
Passamos esses anos todos e não conseguimos um verdadeiro plano. Em 2014, depois de uma ampla discussão da sociedade brasileira, depois do envolvimento da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do próprio Executivo, que sancionou a lei, e o deputado Isalci fazia parte dessa legislatura, eu não, mas acompanhei, o próprio Executivo sancionou a lei sem vetos. E o Plano Nacional de Educação está sendo esfacelado. O Plano Nacional de Educação está indo para óbito. Ou nós tomamos medidas concretas, ou vamos perder a oportunidade do primeiro instrumento de planejamento na área da educação brasileira. Nenhuma meta do PNE foi executada até agora completamente. E continuará não sendo. E por isso, essa é mais uma justificativa para a necessidade da lei de responsabilidade educacional. Nós precisamos responsabilizar, está lá na lei, universalizar a pré-escola até 2016. Aí não universaliza a pré-escola. E aí, quem é o responsável por isso? Não acontece nada? Está lá na lei, atingir 98% de alfabetização de jovens e adultos. Aí a gente não atinge isso. Quem é o responsável? Ou temos uma lei de responsabilidade educacional, ou o Plano Nacional de Educação vai a óbito. Obrigada, deputado Bacelar. O senhor concorda com essa colocação do deputado Bacelar, deputado Concordo Isalci? plenamente. Nós temos que estar vigilante, né? E não podemos aceitar que uma luta que foi debatida com a sociedade toda seja simplesmente esquecida ou abandonada. Nós temos um mérito muito grande nesse projeto da legislação educacional, que é o planejamento. O que falta no Brasil também é isso, planejamento, sequência, política de Estado, né? Principalmente para a educação. O que a gente percebe é isso, por isso é que no plano você penaliza aquele prefeito que não dá continuidade às boas ações praticadas pelo governo anterior. E esse plano obriga que os prefeitos, o executivo, o governador, encaminhe para os conselhos de educação estaduais, municipais e também para as câmaras um planejamento, uma justificativa do que fez, o que está fazendo, o que vai fazer, né, que é um plano. E é o que está faltando na escola. Hoje, né, eu também, você sabe que eu sou contador, sou auditor, participei de várias auditorias aqui do Fundef, né, do Fundeb. Então, o que a gente percebe também é que há uma evasão muito grande de recursos, né, uma má aplicação dos recursos. Você tem, vou citar um exemplo aqui clássico hoje. Você tem, por exemplo, o dinheiro direto na escola, né? Em todos os estados tem isso, nos municípios também. Você coloca o recurso na escola, o diretor pedagógico, que tem que ficar cuidando da educação, fica por conta de cuidar dessa burocracia de nota fiscal e tal. Bastaria apenas uma simplificação, tem aí o cartão corporativo, né? Você centraliza essa prestação de conta, o diretor vai cuidar da área dele e você vai passando o cartão e comprando para as escolas. Então tem muita simplificação, tecnologia que não existe. Nós não temos hoje nem acesso à internet na maioria das escolas, né? Tem a política de banda larga, nós temos uma PEC aí que trata desse assunto, mas aí você obriga, eles colocam, mas não dá condições, é uma banda muito fraca, né? Onde você não consegue realmente produzir qualidade em termos de conteúdo educacional, mas também de gestão, né? Nós vimos aqui uma auditoria do Tribunal de Contas recentemente, 40% dos recursos da educação destinados à educação tem indícios de irregularidade. Nós temos aí 16% que os prefeitos sacam o cheque na boca do caixa. Quer dizer, enquanto a gente não criar um sistema, né, também de controle e de gestão, nós vamos continuar patinando, porque não é só recurso, tem que ter também aplicar bem o recurso. O senhor falou 40%, indício de 40% dos recursos sendo mal utilizados ou não sendo utilizados na educação. E a participação da sociedade, dos pais, dos alunos dessas escolas, ela não é importante? Importantíssimo. Tanto é importante que na classe média, onde há uma participação e acompanhamento dos pais, os resultados são excelentes. Os resultados na área da educação são excelentes. Mas nós precisamos enfrentar a realidade como ela é. Em Salvador, por exemplo, mais de 40% dos alunos das escolas municipais são filhos de mulheres que têm entre 13 e 21 anos, cada uma em média com 5 filhos, cada filho de um pai diferente, não há família. Quando essa criança tem sorte, ela tem uma referência masculina em um tio, num avô,
ou, o que é pior, no chefe do tráfico. Então, nós não podemos dizer aqui que a educação no Brasil vai funcionar só quando a família participar, porque há uma desestruturação na família brasileira. Essa é uma questão. A segunda questão, nós não temos uma sociedade que participe, nós temos uma sociedade, infelizmente, que ainda é amorfa, não é? Não cobra, não exige os seus direitos. E há também outro agravante. Talvez em função do que o trabalhador não teve uma educação adequada, quando você faz uma pesquisa no Brasil, 70% das pessoas dizem que a educação brasileira é de boa qualidade. Por quê? Porque o filho dele está num prédio que é assim ou assado. É um prédio bonito, porque tem a merenda escolar, porque tem lá o professor. Então, só no fato... O professor não falta... Não, assim, nível, não, eu digo assim, se o professor não faltar, já está bom. É isso, pronto, né? Exatamente. Essa é a minha colocação. O que aconteceu foi o seguinte, a família terceirizou a educação. Né? Ele acha, a família passou para a escola a responsabilidade de educar. E a escola, ela ensina, né? ela transmite conteúdo, ela não foi feita para educar. Educar vem do berço, né? Mas esse é um grande problema. É que disse o deputado Bacelar, as pessoas acham que a escola pública é excelente qualidade, só o fato de ter a merenda escolar, né, para ela já é significativo. Nós tentamos aprovar aqui, inclusive, a obrigação, né, dos pais comparecerem na escola sobre o risco de perder, inclusive, a Bolsa Família. Mas não conseguimos aprovar, infelizmente. Agora, isso tudo é um processo educacional, né? Eu acho que a gente precisa... Essa lei, ela pode... trazer muitos benefícios, porque no Brasil, ou você faz de uma forma, né, de convencimento educacional, ou na base da punição, né, na base da cobrança. E acho que essa lei realmente ela vai dar aos gestores, né, um foco maior para que eles possam realmente observar a educação com mais carinho, com mais cuidado, né, porque está previsto realmente algumas penas que acho que é ainda muito incipiente, né? Não temos ainda uma coisa... No Plano Nacional de Educação, por exemplo, não colocamos nenhuma penalidade. Por quê? Porque se tivesse colocado, não teríamos aprovado. Eu fiquei pensando, quando os senhores começaram a falar na Lei de Responsabilidade Educacional, os senhores falaram das escolas, falaram dos gestores, e eu pensei, e a família, né? Onde entra a família na responsabilidade hoje, né? Tem várias leis que já... penaliza, por exemplo, mas normalmente não é aplicado. O né? deputado Exalci chamou a atenção para outro problema. Olha o que o deputado disse. Para aprovar a lei de responsabilidade educacional, nós tivemos que abrandar, e aqui tem que ter consenso... O Plano Nacional de Educação, o senhor diz. Nós tivemos que abrandar a responsabilização. Na cultura brasileira, há uma ojeriza à responsabilização do gestor. Para se aprovar a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, todos sabem da luta que ocorreu para que se aprovasse uma lei de responsabilidade fiscal, e olha aí os resultados positivos que essa lei trouxe ao Brasil e que toda hora querem burlar e toda hora querem encontrar mecanismos para flexibilizar. Há uma lei de responsabilidade das estatais que está no Senado e não consegue avançar. Por quê? Porque responsabiliza o gestor pelos resultados. Não, e o sistema brasileiro hoje não permite avaliação e meritocracia. Nós temos que implantar isso no Brasil. Bom, deputados, muito obrigada. Boa sorte nos trabalhos, então, na comissão especial, e espero, quando terminar e estiver pronta para o plenário, que os senhores voltem aqui para conversarmos mais uma vez. Nós que agradecemos. Eu conversei com os deputados Exalci, do PSDB do Distrito Federal, e Bacelar, do PTN da Bahia, relator do projeto. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até mais.